Desde o surgimento da ficção fantasia moderna, com um mundo extremamente detalhado e profundo de J.R.R. Tolkien, esse gênero artístico atrai milhões de pessoas. Quando é adaptado para o cinema ou para a TV, esses livros de ficção fantasia também se revelam um grande sucesso, como foi o caso do Harry Potter e do Senhor dos Anéis. Duas séries recentes se destacam nesse contexto. Pela Amazon, vemos a série Rings of Power, superprodução bilionária, que é uma livre adaptação do ciclo das histórias de Tolkien na Segunda Era da Terra-média e busca reproduzir a elevação épica típica desse autor. E temos House of Dragon, com uma atmosfera muito mais realista e sangrenta. Criada por Ryan Condal e pelo próprio George Martin, House of Dragon conta com a evolução da dinastia Targaryen, suas disputas de poder familiar, dissensões e reviravoltas, tudo a partir do livro Fire and Blood. Como não somos de dar spoilers e muitos dos meus espectadores podem ainda não terem visto a série da HBO, vamos recuar um pouco para analisar uma série que todos devem ter assistido. Entender bem Game of Thrones ajudará a compreender o universo ficcional de Martin e afinar as nossas expectativas para esse novo sucesso da HBO. Portanto, prepare-se, esse vai ser um dos vídeos mais completos e sofisticados que você vai ver no YouTube sobre Game of Thrones. E eu te peço, deem like e assistam até o final. Se vocês gostarem, compartilhem à vontade. Foi em meados de 2010, quando dois jovens roteiristas chamados David Benioff e Dan Weiss foram à casa do escritor George R.R. Martin convencê-lo de que eram os únicos sujeitos no mundo que poderiam adaptar o seu gigantesco ciclo de romances, As Crônicas do Gelo e Fogo, para uma série de televisão no canal HBO. Ele apenas os escutou com paciência e assim que os dois pararam de falar, perguntou com a maior simplicidade possível: quem é a mãe de Jon Snow? Para quem não viveu no planeta Terra nos últimos 11 anos, Jon Snow é um dos principais personagens criados na monstruosa série de histórias que saíram da mente igualmente delirante de Martin, composta por 5 romances que têm, em média, entre 800 e 900 páginas, e sem data para terminar, com mais 2 livros para saírem nas livrarias e assim satisfazerem a curiosidade dos leitores que querem saber como terminará essa jornada. Jon Snow é o filho bastardo de Ned Stark, Lorde do Condado de Winterfell, um dos únicos lugares aonde ainda existem honra e decência no continente pervertido de Westeros. 7 reinos o compõem e eles só não se destroem entre si porque vivem sob a mão de ferro de Robert Baratheon. Este é um rei que não deixa nada a dever para Henrique VIII, uma das suas inspirações históricas, com sua tendência para devorar javalis e fornicar jovens prostitutas, e que, graças a uma aliança de casamento com a família mais poderosa de Westeros, os Lannisters, pouco se importa com o que acontecerá com o seu poder se algum dia ele morrer. Ocorre que Baratheon falece, aparentemente morto por um javali que comeria no jantar durante uma caçada. Sua esposa, Cersei, uma donzela que é o desejo de poder por excelência, tenta manter a continuidade na linha sucessória com seu filho, o psicopata infantil Joffrey, além de esconder a qualquer custo da população que todos os seus herdeiros são, na verdade, resultado do seu relacionamento incestuoso com o irmão Jaime, um cavaleiro conhecido por ter assassinado o rei anterior de Westeros, Aegon Targaryen, quando sua função primeira era justamente protegê-lo, dando a brecha para que Robert Baratheon conseguisse o trono com os Lannisters. Ao ser chamado para a capital do continente, King's Landing, Ned Stark tenta ajudar Robert com o seu amigo de longa data, mas com a morte do rei, suspeita que houve um complô para assassiná-lo
e descobre a trama incestuosa de Cersei e Jaime. Não é necessário dizer que a rainha consegue mandá-lo para o cadafalso e, sob a ordem surpreendente de Joffrey, provoca sua decapitação. O resultado disso é a dispersão da família Stark por Westeros, com as duas meninas, a dócil Sansa e a rebelde Arya, sendo tratadas como bonecas entre batalhas e alianças nupciais. O filho mais velho, Robb, se transformando em um senhor da guerra, rumo a um fim trágico. O caçula Bran ficando paraplégico ao descobrir um momento de fraqueza entre Cersei e Jaime, quando esses visitavam Winterfell. E o bastardo Snow, renegado pela esposa amarga de Ned, Catelyn, indo para o extremo norte do continente, onde ficam as sentinelas do muro. O muro é um lugar congelante, onde encontramos os verdadeiros guardas de Westeros e que, pouco a pouco, são os únicos que percebem o verdadeiro perigo que se aproxima. Uma multidão de mortos-vivos, conhecido como os White Walkers, e que estão prestes a invadir, sem aviso, o continente inteiro. Eis aqui um cenário para que a guerra civil sem precedentes e que George R.R. Martin faz questão de descrever em detalhes, caprichando no realismo violento e na sexualidade grotesca. Contudo, o grande mistério de todo esse ciclo é aquele singelo detalhe que Martin perguntou a Benioff e a Weiss. Quem era a mãe do filho bastardo de Ned Stark? Os dois olharam entre si e tentaram uma resposta. Por incrível que pareça, acertaram, e Martin lhes deu a bênção para vender a série à HBO. O problema era agora convencer o canal de televisão a cabo que era possível transformar uma obra literária em um produto comercial bem-sucedido. As experiências anteriores da empresa não tinham dado certo. Afinal, como adaptar as sutilezas literárias de romances repletos de detalhes, ramificações e digressões para um gênero de narrativa em que o importante é mostrar, não apenas contar? A dupla vendeu o produto como se fosse uma família Sopranos da Terra-média, uma referência ao mundo criado por J.R.R. Tolkien para o seu épico, memorável Senhor dos Anéis, somada à violência dos mafiosos que fizeram sucesso na série estreada por James Gandolfini na década de 2000. George R.R. Martin provavelmente riu por dentro quando soube das peripécias de Benioff e Weiss. Não à toa, ele fugiu de Hollywood e concebeu as Crônicas do Gelo e Fogo justamente por causa disso. O cinema não conseguia alcançar os seus sonhos mais loucos quando ele punha o que queria no papel. Martin já era um nome reconhecido no gênero de livros de fantasia e também era um roteirista renomado no universo dos filmes de terror e de ficção científica, ao escrever para séries como Twilight Zone e ter sido showrunner da série A Bela e a Fera, um enlatado de filme B que misturava Jean Cocteau e o Exterminador do Futuro. Ao perceber que os custos de se construir qualquer coisa que saísse da sua cabeça eram elevadíssimos, Martin refugiou-se em sua casa em Santa Mônica, na Califórnia, e passou a estudar meticulosamente o período da Guerra das Rosas, ocorrida na Idade Média inglesa, para então criar a sua trilogia que, de acordo com seus planos, seria muito mais épica e cruel do que O Senhor dos Anéis de Tolkien. A trilogia se transformou em um ciclo de 7 romances, e a sua intenção de ultrapassar Tolkien só foi alcançada em termos financeiros, mas não no aspecto artístico. O ciclo de As Crônicas do Gelo e Fogo já vendeu mais de 30 milhões de exemplares, muito antes de ser transformada em Game of Thrones, a série que se tornou um outro fenômeno midiático. Contudo, mesmo com a perfeição técnica que Martin possui na forma como conta a sua complexa história, ele não se preocupa em ter duas coisas que Tolkien fazia questão em seus livros:
uma percepção aguçada do problema do mal e uma abertura para uma verdadeira busca pela transcendência. E não se trata de dizer que Martin é superior ou inferior a Tolkien. Trata-se apenas de comparar os dois autores naquilo que ambos quiseram realizar na maratona da competição artística. Um intento de criar um mundo completo, total, em que cada evento tem uma consequência numa rede sistêmica de fatos trágicos, onde o ser humano se sente abandonado por todos os lados. Neste ponto, Martin aparenta ser mais bem-sucedido porque ele parece ter mais controle sobre a sua criação. Mas é uma ilusão, e o truque ocorre por causa de dois artifícios que Martin usa para convencer o leitor de que aquilo que lê tem algum sentido. O primeiro artifício é o uso sublime do ponto de vista de cada personagem para narrar o drama de um único e gigantesco continente. Um recurso que Martin aprendeu com ninguém menos que o escritor americano William Faulkner. A referência não é aleatória. Tanto Martin como Faulkner têm a pretensão de criar um cosmos particular em que ambos são os únicos deuses, onde a luta pelo poder é um dos elementos centrais entre os personagens, se não o principal, provocando assim a sensação de instabilidade em que ninguém está a salvo. Contudo, Faulkner mantinha o seu mundo em um controle orgânico, permitindo que o seu universo literário respirasse de uma maneira em que o leitor percebesse que o desejo do escritor de que o mundo, criado nas páginas dos romances, fosse um espelho do nosso. Já Martin usa a técnica dos pontos de vista com a intenção de estilhaçar a gigantesca narrativa para controlar o drama a qualquer custo, e o resultado não passa de uma simples mágica ao manter o suspense e brincar com as reviravoltas da luta pelo poder que todos nós queremos saber como terminarão. Essa futilidade dramática de Martin parece ser compensada pelo segundo artifício de fazer o leitor acreditar que o seu ciclo de romances realmente é sobre temas sérios. No caso, tudo leva a crer que o ciclo de uma canção de gelo e fogo é uma meditação profunda sobre a honra em um mundo completamente dominado pelo desejo de poder, algo semelhante aos nossos séculos 20 e 21. Afinal, é por causa da honra que Ned Stark foi a Winterfell ajudar o seu amigo Robert Baratheon. É por causa da honra que ele morre. É por causa dela que sua família inteira é despedaçada. É a honra que faz os Lannister quererem manter o poder a qualquer custo. É ela que faz Jon Snow se transformar em uma sentinela do muro para recuperá-la diante do mundo e mostrar ao pai que ele é alguém, não um mero bastardo. E é a honra que faz Martin criar um dos personagens mais queridos da saga e que deixamos por último para que você perceba a complexidade da história a ser narrada. A princesa Daenerys Targaryen, filha de Aegon, o rei deposto por Baratheon. É ela quem descobre os seus poderes sobrenaturais para dominar 3 dragões mágicos ao pretender voltar para King's Landing e, portanto, recuperar o trono saqueado. Assim como Jon Snow, que simboliza o gelo, Daenerys é o fogo que pode salvar Westeros da ameaça iminente dos White Walkers. Mas no emaranhado das lutas pelo poder que afeta essa sociedade como um todo, Martin parece mais interessado em mostrar como a honra é usada, abusada e pervertida para os propósitos de cada personagem. E aqui podemos recapturar o elo que o liga a Tolkien, que também falava sobre a honra no seu Crepúsculo dos Deuses da Terra-média, mas a tinha subordinada a outro fator, relacionando-a ora com o problema do mal, ora com o drama da redenção.
Eis o problema com a saga de Martin. Ele acredita na honra pela honra e nada mais. O mundo de Uma Canção de Gelo e Fogo namora com o niilismo, mas também não o abraça por completo, o que indica que, ao querer controlar o seu mundo em todos os detalhes, Martin se deixa contaminar pelo mesmo desejo de poder que está a descrever e se acovarda diante dos temas realmente importantes que deveria abordar. Na hora de adaptar essas nuances para a televisão, David Benioff e Dan Weiss decidiram transformar o mundo de fantasia mortal de Martin em uma espécie de variação da tragédia grega. Se tomarmos o exemplo de um Homero, é porque o poeta grego deixou o seu mundo se abrir a uma realidade que está além dos meios humanos e que, no fim, percebemos que era uma guerra entre homens e os deuses. Mas, pelo menos neste caso, podíamos nos relacionar com esses últimos, até pela simples razão de que, ao fim e ao cabo, esses mesmos deuses sempre quiseram nos amparar. Não há nada disso nem nos livros de Martin, muito menos na série de Benioff e Weiss. A tragédia parece ser gratuita, porque qualquer amostra de amparo divino não passa de efeito especial. A magia é um recurso audiovisual semelhante a um videogame, e a sensação de inevitabilidade torna-se um rufar de tambores sinistros que deturpa a educação sentimental do leitor e do espectador, deixando-o a esmo para ver o nosso mundo pelo prisma da perspectiva satânica. Esta última afirmação não é um exagero. A prova disso é o fato de que nem Martin, muito menos Benioff e Weiss, souberam terminar a saga que escolheram narrar, o que provocou revolta nos fãs mais exaltados. No caso do primeiro, fica nítido que, depois de 3 romances perfeitos, a partir do 4º volume do ciclo, com Um Festim para os Corvos, de 2005, ele simplesmente se perdeu nas várias histórias do seu cosmos particular. E no volume seguinte, Uma Dança para os Dragões, de 2011, é mais do que evidente que o próprio Martin não sabe mais o que fazer. Neste ponto, o melhor talvez era ter um editor que cortasse a maioria das descrições inúteis, dos diálogos inchados e das cenas que estão ali muito mais pela indulgência do autor do que pela função de fazer a trama avançar. Já no caso dos 2 roteiristas, mesmo com as mudanças radicais que fizeram para manter a fidelidade ao espírito do texto, ou talvez por isso mesmo, eles chegaram a um impasse que atormentou ninguém menos que o próprio Martin. A partir da 6ª temporada, a série ultrapassou os eventos dos livros já publicados, e tanto o escritor como os seus adaptadores foram vítimas da instabilidade que tanto endeusaram. Ou seja, ninguém sabe o que acontecerá, porque ninguém tem a mínima ideia de como terminará o ciclo literário chamado As Crônicas de Gelo e Fogo. Isso pode parecer divertido para uma campanha de marketing, mas guarda um segredo mais sinistro que nem o próprio Martin consegue perceber, e daí vem a sua dificuldade em escrever os volumes finais da saga. Talvez a chave para perceber definitivamente essa confusão de sensibilidade satânica, em que a inversão de princípios parece ser a norma, se encontre na personagem Daenerys Targaryen. Ao ser escolhida para dominar os dragões, que faziam parte de um passado o qual muitos acreditavam não existir mais em Westeros, ela parecia ser a salvadora do reino, mas Martin quis não entender que, no fundo, Daenerys será também a destruidora definitiva desse mundo criado por meio das palavras. Em um raciocínio instigante, o escritor canadense Michael D. O'Brien
argumenta que os livros de fantasia mais famosos do século XX, principalmente os que foram escritos por Tolkien e C.S. Lewis, passaram a sofrer de uma reviravolta de sensibilidades, pervertendo assim a educação sentimental das crianças e dos jovens que formavam o seu caráter ao lerem, no passado, histórias infanto-juvenis tradicionais. Para ele, o símbolo principal dessa transformação é justamente o dragão. Antes, este era reconhecido como a representação do mal, do demônio, que deveria ser destruído, por exemplo, pela espada de São Jorge. Agora, com as narrativas da modernidade, o dragão foi inserido como uma força sobrenatural que tem suas vantagens de aperfeiçoar a humanidade, algo que ocorre em menor grau nos épicos de fantasia de Lewis, mas que depois é contrabalanceado por uma profunda busca pela transcendência. O'Brien garante que isso foi o que destruiu a sensibilidade moral das gerações mais recentes, ao inculcar um relativismo metafísico em que o mal fica embaralhado com o bem objetivo, e Deus passa a ser tratado como se fosse um apêndice do diabo. Quando George R.R. Martin coloca uma princesa injustiçada com 3 dragões a tiracolo para ser a verdadeira heroína da sua saga, é provável que ele mal sabia que foi uma das vítimas dessa armadilha artística diagnosticada por O'Brien. E eis aqui a razão principal do seu impasse. Ele não sabe mais contar a sua história porque foi destruído pela sensibilidade satânica que ajudou a promover inconscientemente em seus livros. Por consequência, Benioff e Weiss também foram ao fundo do mesmo poço. E o que sobrou foi um mundo fora do prumo, onde a honra não vale nada porque a abertura para a transcendência e a preocupação pelo problema do mal virou uma abstração com efeitos arrasadores na nossa imaginação. O resultado foi a encruzilhada atual na arte de contar histórias. Ao seguirem essa mesma tendência, Martin, Benioff e Weiss fracassaram em sua ambição de criar um cosmos particular porque deixaram os dragões tomarem conta da honra solitária que tanto defenderam. O que sobrou agora é apenas o sucesso comercial garantido. É muito pouco para quem queria ser nada mais, nada menos que o deus do seu próprio mundo. Assistir a série Game of Thrones me ensinou que para combater os dragões do poder é essencial ter uma honra inabalável. E é por isso que eu sou candidato a deputado federal e vou levar para Brasília essa mesma atuação com essa honra inabalável para combater tudo aquilo que o PT criou no Brasil nos últimos 30 anos. No dia 2 de outubro, vote Beraldo 4488 para deputado federal.